Boa noite, Nutri! Seja bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram. Boa noite, minha rainha! E hoje nós estamos na nossa folia, parte 3. Estamos a semana toda aqui comemorando o nosso carnaval, aprendendo muito sobre como ingressar na nutrição infantil. E não é ingressando de qualquer jeito, não. É ingressando do jeito certo, sem cometer os erros que muitas nutris que talvez não recebem essa informação, essas informações que eu tô passando aqui nessas lives, acabam cometendo esses erros e sofrendo no início da carreira. Então, hoje nós vamos falar como iniciar a sua divulgação como Nutri infantil. Porque, afinal, nós estamos falando aqui como o que uma Nutri infantil faz em consultório. A gente falou ontem, já não me lembro, gente. O que a gente falou ontem? Deixa eu lembrar aqui, o que eu preciso ter para ser Nutri infantil. E hoje a gente vai falar como é que você vai iniciar a sua divulgação. E Nutri, mesmo que você já esteja se posicionando, já seja uma Nutri posicionada por aí, já está divulgando seus trabalhos, fica nessa live, porque provavelmente você não está divulgando do jeito certo, tá bom? Oi, Raísse! Boa noite, seja bem-vinda! Então, vamos lá. Bom, primeiro eu preciso entender em que momento que vocês estão da carreira, para eu saber por onde eu vou começar a falar nessa live. Então, gostaria da participação de vocês. Boa noite, Thay! Então, se você é estudante de nutrição, coloca aqui para mim, estudante. Se você vai começar, né, recém-formada, coloca aí, recém-formada, ou se você está fazendo transição de nicho, me conta também. Transição de nicho, para eu saber se eu de fato tenho que comentar de todos esses casos, ou se tem mais aqui estudante, tem mais recém-formada, porque vai mudar bastante a forma de como você vai iniciar sua divulgação. Então, a Laiane é estudante, a Raíssa é estudante, ok, então vou falar de estudante. A Jéssica é recém-formada, a Ieda também. Então temos os 3 tipos aqui, ok. Trocando de área, transição de nicho, a Mari, tá bom. Então vamos falar os 3 tipos, tá? Estudante, recém-formada e quem tá trocando de nicho. A gente vai falar das 3 formas para iniciar a divulgação. Então vamos começar com estudante. Ontem eu comentei um pouquinho na live, mas eu vou reforçar aqui, se você é estudante, a primeira e única forma, provavelmente, né, de começar a divulgar o seu futuro trabalho, e você deve fazer isso, eu te estimulo a fazer isso, é fazer suas redes sociais. E enquanto você estiver na faculdade, você vai alimentando essas redes sociais. As outras formas que eu vou trazer aqui de formas de divulgar o seu trabalho, como Nutri infantil, você vai esperar um pouco. Você vai esperar se formar para começar a fazer as outras formas, porque daí elas são mais focadas para nutris formadas, tá? Então, se você é estudante de nutrição, já faz sua rede social e lá na bio, o que você vai colocar? Futura Nutri de bebês e crianças, Futura Nutri materno infantil, Futura Nutri de crianças. Coloca ali talvez em que fase você tá da faculdade. Boa noite, Marina. Então você pode colocar ali a faculdade que você faz, nutrição 8/10, né? Então tô na 8ª fase de 10, tô na 6 de 8 fases. Dá para você ir mostrando pro teu público o tempo que você tá passando ali na faculdade. O que você como estudante vai publicar? Tá? Então, se você é estudante, presta atenção. Se você ainda não é, eu já vou falar do teu caso. Se você é estudante, publica muito sobre o papel de uma nutricionista infantil, tá? Então, o que a gente falou na live de segunda-feira, se você ainda não assistiu, assiste. Tá salvo na minha bio. E você vai falar muito sobre o que uma Nutri infantil faz. Então, desde a faculdade, você já vai trazer essa informação para os seus seguidores.
Então você vai falar que uma nutri-infantil atende uma criança com obesidade, atende criança com seletividade, acompanha a fase de introdução alimentar, por que que acompanha, quais são os benefícios. Então você já vai educando esse pessoal para quando você se formar, essas pessoas já saberem por que que tem que te procurar, tá? Isso através de imagens, através de vídeos. Quanto mais você puder aparecer, melhor para quando você se formar. Por quê? É aparecendo, é cara a cara, é mostrando você, futura nutri, de bebês e crianças, que as mães da sua região vão começar a se conectar com você e vão querer você para atender o filho delas. Então eu tenho alunas, que pena que eu esqueci de separar o print aqui, mas lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil eu vou mostrar isso muito bem. Esse aqui é um esquenta para o workshop. Se você ainda não se inscreveu no evento, que começa segunda que vem, se inscreva, o link tá na bio. Mas eu vou mostrar o que alunas minhas que começaram ainda estudante a divulgar o seu futuro emprego, né, o seu futuro trabalho como nutri-infantil, emprego não, nosso futuro trabalho, elas, assim que se formaram, no mesmo dia que pegaram o CRN, já tinham pacientes esperando por elas. Então a intenção é essa. Eu não quero que vocês fiquem aí como uma anônimas, né? Que ninguém saiba que você existe, aí você vai se formar, pegar a CRN para depois começar a divulgar seu trabalho de jeito algum. No dia que você pegar o seu CRN, eu já quero gente esperando para ser atendida por você. Tá? Então, quem é estudante, pega essa dica. Eu comecei 1 ano e 6 meses antes de me formar. Isso fez muita diferença pro meu início. A minha dificuldade não era conseguir pacientes, eu conseguia. A minha dificuldade era fidelizar os pacientes. Então, a intenção é que você, estudante, já comece a se divulgar hoje. Então, além de você falar muito sobre o papel da nutri-infantil, o estudante também mostre muito você estudando. Então, você foi para um congresso, publica muito. Você está fazendo um curso, mostra o que você está aprendendo no curso. Você está montando já materiais para quando você puder atender, mostra esses materiais. Mostre para as famílias o quanto você já está se preparando para se formar e já atender com qualidade. Para essas famílias já criarem confiança no seu trabalho, tá? Eu me lembro bem, 4 meses antes de eu me formar, eu já estava preparando os meus slides para o atendimento de introdução alimentar. Eu estava já muito ansiosa para iniciar os atendimentos. E aí eu publiquei, tá lá no meu Facebook, quem for procurar lá na minha página no Facebook, quando eu me formei, 4 meses antes de me formar, vai achar esse post que eu tirei uma foto do meu computador, os slides ali prontinhos do que eu iria usar na consulta de introdução alimentar, e na legenda eu coloquei tudo pronto para começar os atendimentos dos bebês assim que eu me formar. Tô muito ansiosa, não vejo a hora, é muito amor pela nutrição infantil. Então é isso, tá? Essa é a dica principal para você que é estudante. Teu foco é estudar, estudar, estudar e mostrar que tá estudando, tá bom? Então, quem é estudante, espero que tenha pegado aí a dica e ó, quanto mais aparecer, melhor. Hoje em dia não existe essa de recém-formada, então não vou confiar no trabalho. Não existe isso, sabe por quê? Porque a gente pode passar muita autoridade, mesmo sendo recém-formada, com as nossas redes sociais, tá? Então, quanto mais você vai aparecendo, mais autoridade você vai mostrando sobre o assunto, mesmo você sendo recém-formada. Então, nutris, não se menosprezem, tá? Estudem bastante enquanto forem estudante para sair formada, já sair cobrando o valor que você quiser, fidelizando seus pacientes, já pode até sair referência na sua cidade, se assim você quiser. Agora vamos para as recém-formadas, aquelas que já estão com seu CRN em mãos, já estão podendo atender. Quem aqui é recém-formada, que falou ali para mim que é recém-formada, vocês já estavam fazendo rede social ainda estudantes ou começaram do zero? Conta pra mim, vocês tiveram essa sacada quando eram estudantes ou vocês se formaram, caíram na real,
o mercado de trabalho bateu na tua porta e você não tinha nada, não tinha feito rede social, não tinha se divulgado, ninguém sabia que você ia se formar, que ia atender bebês e crianças e você vai começar do zero. A Conceição recebeu o CRN essa semana, oba! Que bom! A Heloísa não tinha feito rede social? A Tayane, ó, já divulgava quando era estudante, muito bem. Então, ó, sempre é tempo, tá? Sempre é tempo. Recém-formadas, vocês, o primeiro passo. Agora, eu quero que prestem muita atenção em mim, Nutris, porque esse é um dos maiores erros falando da parte de divulgação do trabalho, como Nutri infantil ou Nutri de qualquer nicho. As redes sociais não são as únicas formas de divulgação do seu trabalho. Então, muita gente me manda mensagem, ai, porque eu tô divulgando, eu não consigo pacientes. E aí eu pergunto, tá, como que tá divulgando? Eu fiz meu Instagram. Ó, o Instagram é seu primeiro passo, tá? É o primeiro passo, mas aqui eu vou te mostrar que existem várias outras formas de divulgação e outras formas necessárias para que realmente dê certo a sua captação de pacientes, tá? A Karen vai começar do zero, a Mônica é recém-formada, não fiz nada ainda não recebi o CRN. Então, ó, comecem hoje ou no máximo amanhã de manhã, tá? Primeiro passo é a rede social. É a forma mais rápida, mais barata de a gente começar a ficar conhecida na praça, mas não é a única. As duas formas principais que vocês vão começar, porque existem inúmeras formas, lá dentro do método NutriKids, que é o meu curso para Nutris, que assim que encerrar o workshop Rainhas da Nutrição Infantil, eu vou abrir as inscrições do meu curso. Lá dentro tem um módulo chamado NutriKids Marqueteira, que são todas as formas possíveis de divulgação do seu trabalho. E só para ter uma ideia, nesse módulo tem 40 aulas. E cada aula eu falo uma estratégia diferente de divulgação. Então existem diversas formas, mas aqui na live eu vou focar em duas, que são as principais e é o que vai te ajudar a começar. A primeira é a rede social, que a gente já vai falar sobre ela, e a segunda são as parcerias. Então, sempre a gente tem que unir o mundo real e o mundo virtual. Nunca focar só em um ou só em outro. Agora, quem aqui gosta de rede social? Quem gosta, coloca assim no comentário, eu gosto. E quem não gosta, coloca, eu não gosto. Quem gosta de aparecer, quem gosta de ficar fazendo posts, quem gosta ou acha que vai gostar de ficar aparecendo nos stories, dando bom dia, dando dica pras mães. A Tayane gosta, que bom. A Antônia gosta, ó, que bom, tem muita gente que gosta. Mas tem muita gente que não gosta. A Mônica não gosta, ó, aparecendo. A Pri não gosta, odeio aparecer, eu não gosto muito. Tudo bem. Então, ó, eu quero que vocês mudem a mentalidade a partir desta live, Nutris. Eu gosto, não gosto, tá bem dividido. Quando a gente assina um trabalho como CLT, a gente tem lá nosso emprego de carteira assinada, a gente faz coisas que a gente gosta e a gente faz coisas que a gente não gosta. Não existe trabalho que a gente vai fazer 100% tudo do que a gente gosta. Seria muito bom se a gente pudesse trabalhar numa coisa que a gente faria só o que a gente ama fazer. Por exemplo, eu sou nutricionista, eu gosto de atender crianças, então é só isso que eu vou fazer. Não, você tem que se divulgar, senão você não vai ter crianças para atender e fazer a parte que de fato você gosta. Então, as suas redes sociais, Nutri, precisa ser, a partir de agora, um compromisso. Compromisso. Leva a rede social como um compromisso para sua carreira dar certo. Não é mais opcional.
É um compromisso, porque se você não aparecer, as pessoas não vão lembrar de você, as pessoas não vão querer marcar consulta com você. Daí, mas não tem outra forma de eu conseguir encher minha agenda sem estar nas redes sociais? Tem. Eu tenho alunas minhas que nunca nem apareceram direito e estão com a agenda cheia. Como que conseguiram isso? Simplesmente entraram numa clínica onde a clínica por si só já tinha muita demanda. Isso é muito raro acontecer, tá? Então, eu tenho mais de 600 alunas, eu acho que isso aconteceu com 3 alunas que chegaram na clínica, a clínica já tinha demanda, ela não precisou nem se esquentar com rede social, deu tudo certo, ela já estava com a agenda cheia, já estava faturando mais de 10 mil reais por mês atendendo crianças. A maioria das pessoas precisa buscar por si só. Então, quando você tem um emprego de carteira assinada, você tem hora para chegar. Você acorda, se arruma, pega trânsito, chega no local, 8 horas, tem que ir lá bater ponto. Você tem hora para ir embora, você tem hora para cumprir, você tem suas obrigações para cumprir. E nós, quando somos autônomas, donas do nosso próprio nariz, muitas das vezes a gente não tem essa consciência de que por mais que não tenha ninguém cobrando a gente precisa ter a nossa rotina, as nossas obrigações, os nossos compromissos com a nossa empresa. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, a partir de agora, quem não gosta da rede social, eu gostaria que reconstruísse essa relação, pensando que há 20 anos, as nutricionistas que se formavam há 20 anos não tinham essa oportunidade incrível que são as redes sociais. Então, elas dependiam literalmente do boca a boca. Elas dependiam literalmente das pessoas ficarem indicando. Ficava fazendo folderzinhos, entregando em sinal da cidade, né, na sinaleira da cidade. E hoje a gente pode ficar em casa, no conforto da nossa casa, não depender de ninguém indicando o nosso trabalho ou não, a princípio, fazer o nosso próprio marketing. E olha, de graça. Se você tivesse que ficar fazendo folderzinho para entregar na sinaleira, para as pessoas saberem que existe uma Nutri de crianças na sua cidade, você gastaria dinheiro e muito tempo. Porque ou você ficaria lá entregando, ou você pagaria alguém. E as redes sociais estão aí para você fazer isso de forma gratuita. É claro que dá para fazer anúncio, dá para pagar, mas de início não precisa. Então, olha que incrível a oportunidade que a gente tem hoje. E aí, Nutri, também você pode ser uma Nutri de uma cidadezinha lá do interior, né? Do fundo, onde Judas perdeu as botas. E você pode ser conhecida nacionalmente, se você quiser. Eu conheço uma Nutri, eu não sei se quem aqui segue ela, a Rebeca Costa. Ela é de uma cidade do interior de Belo Horizonte. E ela tem 104 mil seguidores. Ela é conhecida no Brasil inteiro. Olha que incrível o que as redes sociais dão pra gente. Uma oportunidade incrível de a gente realmente divulgar nosso trabalho, ficar conhecida, atender, ganhar dinheiro com nutrição infantil. Então isso serve para estudante, recém-formada, quem está fazendo transição de nicho. Cada vez a gente olhar para as redes sociais como algo prazeroso. E aí, sobre a questão de aparecer ou não. Vamos lá. Quem é mãe aqui? Coloca aqui para mim, eu. Só para eu saber se temos mães. Eu não sabia que você estava grávida. Parabéns, Deia. Obrigada. Estou muito feliz. Quem é mãe aqui? Coloca eu para eu saber. Boa noite, Amanda. Boa noite, Marcela. A Heloísa é mãe, a Silvânia é mãe, a Lívia é mãe. Tem bastante mãe. Tudo bem, então, ó. Quem é mãe aqui, me conta uma coisa. Vocês precisam levar o filho de vocês. O filho de vocês, vamos supor que ele tá com uma ansiedade enorme.
e vocês precisam levar o filho de vocês numa psicóloga. E aí, não tem ninguém que indique uma psicóloga infantil na sua cidade. O pediatra do seu filho não sabia ninguém para indicar. Nenhuma amiga sua já levou o filho dela na psicóloga. Não tem uma pessoa referência aí na sua cidade. E aí vocês começam a buscar pelas redes sociais. E aí vocês encontram uma psicóloga infantil, né, voltada para o público infantil, que ela aparece nos stories, ela explica sobre a ansiedade, ela fala sobre como ela trata a ansiedade em crianças, que é uma forma diferente de atendimento. Ela mostra ferramentas que ela usa com a criança e como que isso vai ajudar a trabalhar a ansiedade no seu filho. Você vê a forma como ela fala, como ela explica, você consegue ouvir a voz dela, você consegue olhar para ela e você começa a acompanhá-la. E aí fica por isso, você ainda está pesquisando, porque até a pessoa marcar a consulta tem que criar um relacionamento, né? E aí você acha o Instagram de uma segunda psicóloga, que só fica postando postzinho do Canva, feito no Canva. Com quem que vocês marcariam consulta? Lembrando, ó, tem mãe e vovó também. Vocês que são mães, lembrando que o filho de vocês é o bem mais precioso que existe na vida de vocês. Para quem que você entregaria a saúde mental do filho de vocês? Para aquela psicóloga que você tem um pouco mais de segurança, porque ela realmente aparece, se mostra, explica mais do trabalho dela? Ou para aquela que apareceu ali muito raramente ou nunca apareceu, não sei nem. Às vezes a gente entra no Instagram que a gente não sabe nem a cara do profissional, porque só fica lá post de conteúdo e a gente não consegue se conectar. Então, as mães, quando elas querem procurar uma nutri infantil nas redes sociais, elas buscam as nutris que elas se conectam. Porque o que a gente espera de uma família que marca consulta com a gente? Que a família chegue e fale o seguinte, ó: eu quero você, a Nutri Daiane, cuidando do meu filho. Eu encerrei meus atendimentos temporariamente, né, em dezembro do ano passado. Vou ficar ali uns 2 anos sem atender, depois vou voltar. E até hoje eu recebo mensagem de mães: eu não acredito que você não está atendendo mais, eu quero você. E agora, para quem que eu vou levar meu filho? E eu falo: calma, eu vou te indicar uma Nutri. Aí eu mando o Instagram de algumas alunas minhas, elas falam: mas eu nem sei como que ela é, não dá nem pra ver o atendimento. Aí eu vou lá puxar a orelha da minha aluna que não tá aparecendo, que a mãe não conseguiu nem se conectar com ela. Então a gente quer que as mães falem isso pra vocês: eu quero isso, que as mães digam: Nutri, eu quero você cuidando do meu filho, tá? É esse tipo de conexão que a gente gera e que as redes sociais conseguem gerar com as mães. Então as mães vão chegar no seu consultório, onde você vai estar atendendo, e elas já vão ser íntimas de vocês, e muitas vezes vocês estão se encontrando pela primeira vez. Mas elas já sabem seu nome, elas já sabem, né, que você também tem filhos, elas já sabem que você ama fazer exercício no sábado de manhã, elas já estão se relacionando com você há muito mais tempo do que você imagina. Já chegam te chamando do teu apelido. Então é isso, tá? A rede social proporciona isso. Convenci? Quem não gosta de rede social, eu convenci? Eu espero que sim. E é claro que é um processo. Tem gente que é muito tímida, que vai perder essa timidez aos poucos. E tá tudo bem, né? Começa mostrando uma receitinha onde você não aparece primeiro, só aparece você ali com a sua mão, a sua voz, tá tudo bem. Depois grava só um bom dia pros stories: oi, bom dia, tô aqui trabalhando. Fechou, né? Você conseguiu. E isso vai evoluindo aos poucos. Ó, a Rebeca entrou aqui. Rebeca, acabei de citar você, que é de cidade do interior e tá aí famosíssima pelo Brasil por conta das redes sociais. Ela leva as redes sociais muito a sério. Então, ó, compromisso. E compromisso é o quê? Acordar todo dia, sentar e pensar: o que eu vou postar hoje?
Como que eu vou aparecer hoje? Que tipo de vídeo eu vou gravar hoje? Como é que eu vou me conectar com a minha audiência? Como é que eu vou atrair mais seguidores? Tá? Então é esse tipo de compromisso que a gente tem que ter, tá bom? Sou tímida demais tentando ajeitar meu Instagram. Ó, na semana, depois que passar as aulas do workshop, eu vou chamar uma aluna minha, a Bia, que ela era extremamente tímida. E ela vai inspirar muitas de vocês, tá? Porque agora ela aparece, ela grava vídeo, é incrível a evolução que ela teve. Mas isso também vem da confiança também sobre o conteúdo. Quanto mais a gente vai estudando nutrição, mais a gente vai se sentindo segura para aparecer e falar sobre isso, tá bom? Mas agora, além das redes sociais, famosa tá aqui, brincadeira. Bora postar sem ver para salvar engajamento, meninas. Só posta e vai, é isso aí. E aí, gente, eu falei das redes sociais. E agora eu gostaria de falar das parcerias. Por quê? As redes sociais é uma coisa que você vai começar e não vai depender de ninguém. Agora, as parcerias, quando o pediatra indica pro... Vamos supor que você levou o seu filho no pediatra que ele já vai há muito tempo, um pediatra que você já confia, né? E ele percebeu que o seu filho precisava de uma psicóloga. Se uma psicóloga já estivesse vindo atrás desse pediatra, buscar esse tipo de parceria, apresentar seu trabalho, criar essa confiança com ele, e ele chegasse para você e indicasse, ó, vai nessa psicóloga, leva seu filho nessa psicóloga infantil aqui, pra gente trabalhar a ansiedade do seu filho, porque eu confio no trabalho dela. Pode ter certeza que a gente nem perde tempo pesquisando outras. Quando um profissional que a gente confia indica o trabalho de outro profissional. É ou não é? Então essas pessoas já vêm com muito mais certeza de marcar consulta. Enquanto as pessoas das redes sociais, a gente tem que criar um relacionamento e também dá muito certo, mas às vezes leva mais tempo do que quando a gente recebe indicação. Então, quando a gente está no início da carreira, a gente precisa, gente, também não é opcional. Se você quer fazer a carreira dar certo, a gente precisa ir atrás de parceiros. E aí eu fiz uma live, inclusive tá lá no meu YouTube. O meu YouTube chama Método NutriKids, tá? Eu fiz uma live e tá aqui no meu feed também sobre parcerias. Mas eu vou listar aqui alguns tipos de parceiros que você, como Nutri recém-formada, já pode ir atrás para essa semana, já correndo. E eu vou contar uma história minha. Quando eu me formei, na primeira semana que eu já estava atendendo, eu já estava lá na sala de uma pediatra me apresentando. Deia, você não ficou com medo? Óbvio que eu fiquei. Eu fui me tremendo toda. Não foi fácil, Nutri. Eu tava com muito medo mesmo. Mas eu sabia que eu precisava disso. Eu precisava de outros profissionais sabendo que eu existia. Por quê? Porque um complementa o trabalho do outro. E eu recebendo indicação dela, recebendo indicação de uma fono, recebendo indicação de uma físio, recebendo indicação de uma terapeuta ocupacional, os pacientes iriam chegar também. Então aqui eu tô falando do mundo real, não só do mundo virtual. Então a gente faz um levantamento na nossa cidade. E esse levantamento pode ser feito principalmente no Google. Coloca lá, pediatras e o nome da sua cidade. Vê quem que atende aí na sua cidade. E se você já tem filho, se você vai levar seu filho no pediatra, na próxima vez que você for levar, você vai se apresentar. Entendeu? Então, ó, não dá, no mundo do empreendedorismo, não dá pra ter vergonha. É enfrentar a vergonha. Eu costumo falar, bota a fralda e vai. Faz tudo que tem que fazer na fralda, mas vai, porque ficar em casa com medo do que vão achar de você, ficar em casa com medo de que não vão considerar o seu trabalho, de que não vão levar você a sério, não vai te levar a lugar algum. Aí vocês vão continuar sem paciência, não é isso que eu quero. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Mostrar o rosto em vídeo dá muita vergonha, mas vou aprender a colocar a cara no sol. Exatamente, Lívia.
Eu também já tive muita vergonha. Não, gente, é porque eu já faço live, sei lá. Essa deve ser a live 500 que eu já fiz, porque eu faço live todo o tempo. Mas a minha primeira live eu fiquei com muito medo. Eu me tremi toda. Então nunca é fácil. A questão é, quem vai conseguir encarar o medo? Quem consegue encarar o medo chega no sucesso. Quem não consegue acaba ficando no mesmo lugar. Mas é claro que eu preciso falar aqui uma coisa. Às vezes existem muitas questões psicológicas envolvidas. Então perceba que é um medo porque você nunca fez isso, o que é natural. Sabe quando a gente vai no primeiro dia de aula, que a gente fica com aquele frio na barriga de será que os meus amiguinhos vão me aceitar? Será que eu vou gostar da prof? Aquela coisa toda, porque é novo. O novo dá medo e isso é normal. Agora, tem gente que já tem medo demais em várias outras áreas da vida. Tem muita insegurança no relacionamento, com a família, com o trânsito. E aí essa insegurança é da pessoa. E aí precisa de quê? De um acompanhamento psicológico. Porque isso vai influenciar na sua carreira. Então, quem não faz terapia, também, o quanto antes, comece terapia. Eu já faço terapia há eu acho que vai fazer 7 anos, porque eu faço desde a faculdade terapia. E isso me ajudou muito também na carreira, porque aí a gente vai quebrando crenças, medos, inseguranças que isso podem prejudicar a gente na carreira, tá? Como você sugere que a gente faça abordagem? Temos que mostrar algum material para o pediatra. Se o pediatra nos abordar antes, que foi o meu caso essa semana. Que chique, Lívia! Então, nessa live que eu falei sobre parcerias, eu falei um pouco mais aprofundado. Mas, basicamente, o primeiro passo, o principal é você ir. Então, geralmente, eu indico que tente marcar uma reunião, que tente marcar uma conversa, às vezes no próprio consultório do pediatra. Eles já costumam receber visitas, né, de representantes de remédio, disso, daquilo. Então, por que não vão receber você, né? Então, tenta marcar esse encontro ali de 5 minutinhos para você poder se apresentar. E aí, você tem que ir com você e com a sua segurança, né? Aquela segurança que às vezes a gente finge que tem, mas não tem muito, mas tem que ir. Tem que dar a cara no sol. E aí, a intenção é que esse pediatra, e eu tô falando pediatra aqui, mas é qualquer outro profissional da saúde que atenda o mesmo público que a gente. Então, psicóloga infantil, fono de crianças, terapeutas ocupacionais, odontopediatras, né? Tem vários outros profissionais da saúde, doulas, obstetras, né? Se você for trabalhar com amamentação, por exemplo. Esses profissionais trabalham e atuam com o mesmo público que a gente vai atuar, então todos eles são muito válidos. Existem outras formas de parceria também, não são só os profissionais da saúde, mas eu não vou adentrar muito aqui, tá? Então você precisa mostrar que o seu trabalho é diferenciado. Esse é o ponto. E aí lá dentro do método NutriKids, no meu curso, eu falo assim para as minhas alunas: filma pedaços de consultas suas que você tá sentada no chão brincando com a criança, e é isso que você vai mostrar pro seu futuro parceiro. Como que é o seu atendimento? Que o seu atendimento é diferente, que você não é focado em plano alimentar. Pelo menos se você for minha aluna, né? Ou se segue mais ou menos nessa linha de atendimentos também. Então, Deia, mas eu nunca atendi. Você pode simular um atendimento com um filho, com um sobrinho, onde você filma só as mãozinhas. A intenção é que ele entenda como é que você atende. E se você tem aquela pastinha que eu mostrei ontem, com ferramentas lúdicas, você pode levar também para mostrar os recursos lúdicos que você usa. A intenção é que você vá para esse encontro, para essa reunião, e ele saiba como é o seu trabalho, tá? É esse o ponto principal. Sendo estudante, já me apresentei para a alergologista do meu filho e a consulta virou um bate-papo. Ótimo, é isso aí, gente, ó. E eu tenho uma teoria que é a teoria do salão de beleza. Quem já me ouviu falar aqui dessa teoria? Que não é uma teoria, é uma verdade. Só um minutinho. Que é o seguinte: você tá num salão de beleza, fazendo a sua unha, tem 5 mulheres lá, uma fazendo cabelo, a outra isso, a outra aquilo. Surgiu o assunto criança, essas pessoas têm que saber que você é nutri de crianças.
Em algum momento você vai ter que falar, você vai mencionar. As pessoas têm que saber que você trabalha com isso. Eu tenho uma aluna que ela levou isso tão a sério que às vezes ela vai passear na pracinha com o cachorro, com a filha, e ela sai de lá já com 3 mães sabendo que ela é nutri de bebês e crianças, já começam a seguir ela no Instagram. Porque se você não fala, ninguém vai falar por você. Então, por isso que eu digo, não é só rede social. É por onde você for, as pessoas precisam saber. Porque às vezes elas precisam de você e você não abre a sua boca. Então, quando eu tava na academia, eu tava formada há uns 3 meses, mais ou menos. Eu tava na academia me alongando e a dona da academia tava conversando com uma moça do meu lado. E aí começou a falar que o filho dela tava com pré-diabetes, porque ele tava um pouquinho cheinho, aquela coisa toda. Eu poderia ter ficado quieta, com vergonha e deixar assim, mas não, o que eu fiz? Desculpa me intrometer, mas é que eu tô vendo que vocês estão falando sobre um caso que eu posso ajudar, porque eu sou nutri de crianças. Então eu vou te dar o meu cartão, entre em contato comigo pra gente conversar. E ela marcou consulta? Marcou! E essa semana mesmo ela me mandou mensagem, gente. Há 5 anos que eu atendi o filho dela, ela me mandou uma mensagem da foto do filho dela, enorme, já deve ter me passado há muito tempo, porque eu sou bem baixinha, e com muita saúde, ela perguntando se eu poderia atender o filho menor dela, que agora estava numa mesma situação, e ela ficou bem triste que eu não estava atendendo mais e tudo mais. Então a gente precisa abrir a boca por onde a gente for, tá? Esse é o ponto principal. Eu vou começar a falar nos salões, na escola da minha filha, é isso, é falar por todo lugar. Como conseguir engajamento nos posts? Tem pouco engajamento e poucos seguidores. Então, Amanda, isso é um assunto para uma live inteira. E eu já fiz muita live sobre isso, tem lá no meu YouTube de certeza, tá? Se você pesquisar, você vai achar como melhorar. Mas basicamente, Amanda, engajamento é questão de relacionamento, tá? Então, o que você precisa? Cada vez falar mais a língua das mães. E uma coisa que muitas nutris esquecem é de entender o mundo das mães. Então, eu não sou mãe, quer dizer, agora eu sou mãe, né? Tenho um bebê aqui, me considero já mãe, mas até então eu não era. E eu sempre falei muito a linguagem das mães. Como é que eu sabia o que elas sentiam, o que elas ouviam, quais eram os medos delas, as inseguranças, as dores emocionais? Porque eu pesquisava muito. E quanto mais eu pesquisava, mais aquilo virava conteúdo dos meus Instagrams. Eu não tirava da minha cabeça, o que eu vou postar hoje? Não. Eu só postava aquilo que eu realmente sabia que uma mãe iria se interessar. Então, talvez, pode ser que esteja faltando isso, ou talvez, o que também acontece muito é criar muitas expectativas. Como você tem poucos seguidores, o engajamento vai estar baixo, porque é proporção, né? Então a intenção é que você cresça as suas redes sociais, tem vários segredinhos nesse sentido, mas eu não vou conseguir falar aqui hoje, para cada vez aumentar seu engajamento também, tá? Agora eu vou dizer uma coisa, Nutri. Hoje aqui eu tô fazendo uma live com 40 pessoas, tô muito feliz por isso. Mas eu já fiz live aqui e isso não é difícil de acontecer com 5 pessoas. E eu não me apego a isso. Porque 5 pessoas ouvindo meu conteúdo, eu tô transformando 5 vidas. Então, às vezes a gente faz um post. 5 pessoas curtiram, a gente fica triste e desiste. São 5 mães que leram aquele conteúdo, que ouviram aquilo que você falou no vídeo, que prestaram atenção naquele recado que você tinha para dar, que às vezes vão aplicar na vida do filho delas, vão ter resultado e talvez nunca vão te dar um feedback, você nem vai ficar sabendo. Então essa relação com as redes sociais, quando eu falo ali gosta, não gosta, também é isso, é você se doar, pensando no bem que você vai gerar no próximo, sem muitas vezes ficar esperando muito algo em troca, ficar esperando curtida, ficar esperando comentários. É algo que naturalmente vai acontecendo quando a gente faz com amor. Então eu acredito muito nisso
E isso vai deixando o nosso trabalho nas redes sociais também muito mais leve. É claro que a gente tem que estudar sim como melhorar engajamento, como melhorar nossos posts. Isso faz parte de uma divulgação cada vez melhor. Mas também faz isso com mais leveza, faz com amor. Pensa que cada mãe atingida vai ser uma vida transformada, tá bom? Então, eu falei de parcerias e redes sociais. Então, se você é recém-formada, foca nesses 2 tipos de divulgação. Mas, existem várias outras. E depois que você tiver com essas 2 bem estruturadas, o que eu digo bem estruturadas? Uma rede social já bem estruturada, pelo menos uns 10 parceiros. 10 parceiros é o mínimo, Nutri. Não faça uma parceria e ache que está arrasando. Você vai conseguir 10 parceiros aí para divulgar seu nome aí para os seus pacientes, tá? E além disso, existe o Google Meu Negócio. Existe você fazer eventos, porque eventos traz pacientes. Então, por exemplo, fazer uma oficina culinária, fazer um encontro de mães, fazer o piquenique da Nutri. Você aparecer nas rádios, TVs da sua cidade. Eu já fui 4 vezes em TV, isso me ajudou muito a ter paciente. Então, isso aqui eu tô citando algumas que eu tô lembrando, mas existem várias formas. Telegram, WhatsApp. WhatsApp é ótimo pra gente conseguir pacientes. Existem várias estratégias que a gente usa no WhatsApp para conseguir pacientes. E todas elas são formas muito válidas pra gente cada vez aumentar a nossa agenda de crianças, tá? Agora, se você é recém-formada, foca nesses 2 tipos que já vai ajudar muito. E aí, é claro, né? Depois vem boca a boca de pacientes e a coisa vai rolando e a coisa vai acontecendo. Daí, há quanto tempo aqui nas minhas redes sociais eu falo muito sobre faturar 6 mil ou mais. E o faturamento é apenas uma medida pra gente saber, né, em que momento da carreira você tá. E eu tenho vários tipos de coroações dentro do método NutriKids. Então, a primeira coroa é se você vai atender o primeiro paciente, que é a coroa de... Ai, gente, eu sempre esqueço essa primeira... Qual é o material das que eu nomeei? Porque isso ainda é novo, né? Eu construí isso muito novo. Mas a primeira coroa, você atendeu... Você conseguiu sua primeira coroa. A segunda coroa, que daí vem a coroa de bronze, que é você ter vendido seu primeiro programa nutricional. Ou seja, você vender mais de uma consulta de uma vez só, vender ali uma mensalidade de terapia, vender um acompanhamento de uma criança com sobrepeso ou obesidade, um acompanhamento de um bebezinho na fase de introdução alimentar. Com certeza isso é uma conquista, uma vitória, a gente comemora. A terceira coroa é a de prata, ou seja, você chegou ali no faturamento de 3 mil. E para chegar nesse faturamento de 3 mil, geralmente vai mais ou menos de 6 meses, vai depender do ritmo que a Nutri leva, seguindo ali o meu método, mas vai mais ou menos de 6 meses a 1 ano, é uma média. E depois de 1 ano, é onde a Nutri decola de vez. E aí do 3 vai pro 5, do 5 vai pro 6, e aí de repente já vai pro 8, e aí vai pro 10. Então eu quero que vocês entendam aqui que é uma construção, né? E geralmente a agenda fica realmente sólida, o faturamento fica realmente sólido, você se torna referência, começa a receber indicação e tudo mais, geralmente depois do primeiro ano que você planta. Então tem essa etapa de plantio. E aí quando a Nutri fala que é muito difícil postar, ninguém curte, você tá nesse momento de plantio, Nutri. Agora, se você já tá mais de 1 ano plantando e nada vai melhorando, porque tem que ter essa evolução, né? Não pode ficar estabilizada sempre no mesmo lugar. Se não tá melhorando, você não tem conhecimentos essenciais para sair de um lugar para o outro. Você tá ali tentando sempre com os mesmos conhecimentos. Então tá faltando você investir na sua carreira, investir em mentorias, porque andar sozinho é muito difícil. É muito difícil pra gente conseguir evoluir, tá? Mas eu quero que vocês entendam que divulgação é algo que demora, mas quando dá certo, dá certo. E a sua agenda começa a solidificar muito mais. Então, geralmente, depois do primeiro ano, se você seguiu ali certinho, plantando, é onde a gente começa até a relaxar um pouco na divulgação, não que isso seja muito certo,
Por quê? Porque daí a gente começa a receber indicação de paciente, indicação de profissionais, é onde a gente começa a receber convite para ir em TVs, e aí a gente começa a ser conhecidas, a gente vai no mercado, uma pessoa cruza e pergunta, ah, você não é aquela Nutri lá, Nutri tal, que fala de crianças? Sou! E aí você vê que você plantou e agora você tá colhendo. Mas tem essa etapa de plantio. E a gente tem que entender isso, porque a nossa geração é uma geração que quer tudo pra ontem, né? E não existe isso. Eu tenho alunas minhas que em 5 meses já saíram faturando 10 mil reais, mas isso não é comum. É possível, mas não é comum, tá? E aí, entenderam essa parte? E aí eu falei aqui de recém-formadas, eu vou falar agora de quem tá fazendo transição de nicho, se é o seu caso, como eu vi que tinha gente aqui. A dúvida de muitas nutris é, faço uma rede social nova, começo uma rede social do zero, ou uso essa mesma rede social que eu falava de emagrecimento, que eu falava de nutrição do esporte, eu não sei que tipo de transição tá acontecendo por aí, ou às vezes era CLT e quer se tornar autônoma, né? Existem vários tipos de transição. Quem tá fazendo transição de nicho, se quiser colocar aí a situação, que daí eu respondo com mais foco, né? Porque como existem várias formas, existem várias recomendações. Então vamos lá de mentoria gratuita. Coloca aí algum caso de transição de nicho que eu paro para ajudar, tá? Oi, Ideia, boa noite. Eu posso fazer um post com os meus sobrinhos apresentando as frutas e verduras, mesmo sendo estudante ainda? Deve, Jess, deve. Deixa eu só abrir para minha cachorrinha. Peraí. Pronto, vai lá. Eu não vi que ela tava aqui quando eu comecei a live. Vamos falar sobre isso, sobre colocar crianças nas redes sociais. Ó, segundo o nosso código de ética, e na verdade, segundo o Estatuto da Criança, a gente não pode mostrar cara da criança, tá? Nas redes sociais. Quando é familiar, isso fica muito mais tranquilo. Agora, quando é paciente, eu recomendo que não mostre cara. Até faça vídeos, mas às vezes a criança de costas, às vezes a criança de lado, que não mostra muito. Às vezes mais as mãozinhas da criança ali mexendo na comida, você falando e ela falando junto, mas não tá aparecendo muito. E mesmo não aparecendo muito, a gente ainda pede que a mãe e o pai assinem o termo de autorização para você utilizar essas imagens, tá? Lá dentro do método NutriKids tem bem bonitinho essa parte, porque é algo, né, é você usar a imagem de uma criança, isso pode trazer um baita pepino aí que você não precisa. Agora, quando é familiar, filho, sobrinha, usa, ó, mostra, faz vídeo da criança cozinhando, sabe? Usa mesmo. Eu usei muito as minhas 2 sobrinhas, inclusive tem muitos vídeos dela lá dentro do método. E se vocês forem rodar aqui o meu Instagram, porque esse é o mesmo Instagram desde que eu era estudante, tá? É o mesmo. Eu fiz a transição para falar com Nutris e continuei com o mesmo. Vocês vão ver que tem muito vídeo delas, de introdução alimentar, depois elas crescendo, depois a gente cozinhando. Então isso, querendo ou não, conecta bastante com as mães, tá bom? Trabalhava em UAN, transição de UAN para materno infantil, tá? Ó, se for o seu caso, Nutri, eu recomendo o seguinte. Se você ainda tá trabalhando em UAN e depende desse dinheiro, você vai ter que fazer jornada dupla. E isso faz parte de quem tá fazendo transição de nicho. Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalhava só com mães, só com consultório. Comecei a trabalhar com Nutris. Jornada dupla. Mães, consultório e escola, porque eu ainda trabalhava em escola. E live aqui para Nutris e fazer curso e dar suporte. E trabalhei muito durante um período, sabendo que em alguma hora essa transição iria acontecer. Então, como assim jornada dupla, né? Hoje eu trabalho só com Nutris, então eu consegui fazer essa transição, mas foi no tempo certo, me dedicando para isso. Como assim? Você vai trabalhar em UAN e vai fazer suas redes sociais, e vai estudar para atender, e vai buscar parceiros, só que aí
no tempo que você não tá lá na UAN. Deia, mas eu trabalho de segunda a sexta 40 horas. Tomara que você consiga essa transição rápido. Mas aí você vai ter que usar seus sábados, seus finais de semana, suas noites. É questão de foco. Vai ser cansativo? Vai. Mas se você tá focada em ser autônoma, né? E curtir todos os benefícios da vida de uma autônoma, que é ter seus próprios horários, ter mais tempo pra si, pra família, poder ganhar mais. Porque geralmente quando a gente é CLT, a gente fica ali no piso da Nutri e não se vê crescendo. Tem que ter esse esforço, tá? Agora, Deia, o meu marido ganha bem, ou eu tenho aí uma reserva financeira, eu não aguento mais meu trabalho, vou pedir as contas, vou começar do zero. Melhor ainda, se você tem essas condições. Então sai do seu trabalho, começa do zero, aí você não vai trabalhar, não vai fazer jornada dupla, você vai poder se dedicar 100% à nutrição infantil, tá? Aí tem que ver qual é o seu caso. Pode fazer sorteio de algum produto de uma loja parceira que convidou para uma live? Não, tá? Gente, vocês precisam ler nosso código de ética, lá tá tudo respondido minimamente, todas essas dúvidas, e ninguém lê o nosso código de ética. Inclusive, eu fiquei 3 anos atuando sem ler. É muito normal, né? Não vou jogar pedra no teto de vidro, porque eu também não li, eu também fiz muita coisa errada. Mas lá no nosso código tá que a gente não pode fazer esse tipo de parceria e ficar divulgando outros produtos num perfil que a gente se posiciona como nutricionista, tá? A gente não pode divulgar suplementos, a gente não pode ficar divulgando marcas. Ah, recebi ali, como é que eu posso dizer, uma bolacha nova de uma empresa e aí querem me dar uma amostra em troca de eu divulgar a bolacha no meu story. Não pode, tá? Não pode. Então, se você não quiser ser autuada pelo conselho, é melhor não fazer, tá? Formei há 9 anos, mas não atuei em nenhum nicho. Amo trabalhar com crianças na igreja. Agora quero começar, porém tô um pouco perdida. Então, Ingrid, aqui a gente tá esquentando, né? Todas essas lives é pra trazer aí um norte. Mas lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que começa segunda-feira, 3 aulas gravadas, que vão ficar por pouco tempo no ar, vai te dar mais um norte ainda, tá? Para você entender o passo a passo, entender os meus erros. Eu vou mostrar como são os atendimentos na prática, você vai poder ver consultas minhas gravadas. E geralmente as pessoas gostam muito porque realmente abre muito a visão delas sobre a nutrição infantil, tá bom? Código de ética tem que ser atualizado. Esse é bem atualizado, viu, Bruna? Esse é recente, tá? Eu concordo super com o nosso código de ética, porque não faz sentido a gente ficar fazendo propaganda para as empresas de graça, né? Em troca de a gente ganhar uma amostrinha. Esse é um marketing muito barato para eles, tá? Não faz sentido mesmo. O nosso trabalho é fazer educação nutricional, mostrar como ler um rótulo. A gente pode usar os rótulos, é só não mostrar as marcas, né? Fazer essa educação do nosso público, porém, não é ficar fazendo propaganda dos produtos, porque a gente não ganha nada com isso. E nós, nutricionistas, a gente influencia demais na decisão do nosso público. Então, eu acho super certo isso que tá no código, tá? Muitos não seguem o código, mas aí você decide se você quer seguir ou não, Bruna. É uma decisão sua, tá? Eu, como mentora, eu indico... Vivi, silêncio. Minha cachorrinha tá animada. Eu indico que sigam pra não sofrer consequências, que eu já vivenciei muitas nutris sendo... que o conselho foi lá e provavelmente alguém denunciou, isso vai acontecer. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que tirar tudo, você vai ter que excluir tudo, senão você vai pagar multa, enfim, vai ter as consequências, tá bom? Então, a gente falou aqui sobre divulgação, eu vou recapitular. A Letícia colocou: o método NutriKids foi o melhor investimento da minha vida, amo trabalhar com o público infantil e tudo graças a Deia e a família NutriKids. Eu fico muito feliz quando vocês, alunas, vêm aqui naturalmente dar o depoimento de vocês.
Então, ó, assim que encerrar o workshop, a gente vai abrir as inscrições do Método NutriKids, que é o meu curso completo para as nutris que querem ingressar aí na área com muito mais segurança. Tem todo um suporte, tem mentoria toda semana, tem conteúdo incrível que vocês vão ver também dentro do workshop para entender mais o que é o método. E aí, resumindo essa live então, que a gente falou de divulgação, estudante, comece com redes sociais para ontem, tá? Mostre muito sobre o que é nutrição infantil, mostre muito sobre a importância de se procurar uma nutri infantil e mostre muito você estudando e se atualizando o tempo todo, tá? Para os pais criarem coragem, confiança em você mesmo quando você for recém-formada. Eles esperarem você buscar o seu CRN. Quem é recém-formada, para ontem, uma relação boa e favorável com as redes sociais, porque é ela que vai te trazer pacientes também. Quanto mais aparecer, melhor. Quanto mais você conhecer o universo da maternidade, melhor para você realmente conversar com o seu público, tá bom? E parceiros o quanto antes, tá? Para que você seja indicada por pessoas da sua cidade, do mundo real. E falar para Deus e o mundo que você encontrar que você é nutri de crianças. Esse é o início de uma boa divulgação, é o início. Ainda tem muita coisa pela frente. E se é recém-formada, se vai fazer transição de nicho, mesma coisa, rede social e parcerias é a primeira forma de começar a divulgar. E aí vai atendendo à noite, vai atendendo nos sábados, vai achando espaço aí para você começar. Assim que você estiver ganhando um dinheiro que você acha que é o suficiente para você largar o seu primeiro emprego, larga de uma vez e se dedica 100% à nutrição infantil, porque faz diferença quando a gente está 100% focado num negócio só, né? Ó, a Bia tá aqui, eu te citei aqui, Bia, porque a gente tava falando sobre aparecer nas redes sociais, eu falei que apareceria uma aluna minha, então a Bia tá aqui pra dizer, né? Ela era muito tímida, eu lembro da gente fazendo mentoria, ela toda envergonhada, conversando comigo. Hoje ela tá aparecendo, tá falando e tá atendendo, né? Porque é isso, as mães buscam esse tipo de conexão. Tá bom, gente? Então, ó, amanhã a gente tem mais lives. Amanhã a gente vai falar mais sobre como acontecem os atendimentos de uma nutri infantil. Então, nessa live eu vou falar muito sobre qual a diferença de uma nutri de adultos para uma nutri de criança. Tem muita diferença. E se você entende essa diferença, você vai conseguir ter reconhecimento na sua cidade, as pessoas vão te ver como diferente, vão te indicar, vão querer estar em consulta com você, levar o filho delas, porque vão entender que você conversa com o universo infantil, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã às 19 horas. E na sexta-feira a gente vai falar como se tornar referência. Então a gente vai falar um pouco mais de divulgação, só que de uma forma mais aprofundada. E como que a gente chega num faturamento de 6 mil ou mais. Minha colação é dia 11 de março. Já posso colocar nutricionista materno infantil no Instagram? 11 de março, que dia é hoje? Tô perdida. Ah, hoje é dia 22. Olha, eu acho que você pode colocar... E aí as pessoas que vierem te procurar, você vai colocando então uma lista de espera para quando você receber seu CRN, tá? Porque você só vai de fato poder atender quando receber o CRN. Então, se as pessoas te procurarem, você fala, ó, eu vou atender a partir do final de março, por exemplo, tá bom? Obrigada, live top. Obrigada a vocês por participarem aqui comigo. Vai ficar salva? Vai sim. Todas as lives estão ficando salvas aqui no meu Insta, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para todas vocês. Espero vocês amanhã. E qualquer coisa é só chamar. Quem tem mais dúvidas sobre rede social, eu vou procurar algumas lives que eu fiz sobre isso. Eu vou repostar no meu story, tá? Então fica lá de olho que eu vou repostar. Ou me chama no direct, que eu mando pra vocês sobre como ter mais engajamento. Enfim, já fiz muita live sobre esse assunto mais aprofundado, tá bom? Um beijo, até amanhã, tchau, tchau!